Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde as atenções estiveram voltadas para os bancos centrais e ainda para os eventos geopolíticos que se foram sucedendo. Os Estados Unidos continuam a tentar uma paz duradoura, um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia, até agora sem sucesso, mesmo depois de Zelensky ter concordado com um cessar-fogo de 30 dias, a que Putin respondeu com um cessar-fogo apenas para as infraestruturas energéticas de 30 dias. Na Alemanha, já Friedrich Merz foi mais bem sucedido na sua reforma fiscal, que conseguiu fazer passar no Parlamento, abrindo a possibilidade de o tal fundo de 500 mil milhões de euros em infraestruturas, para investir em infraestruturas na Alemanha, assim como libertar fundos para a defesa tanto da Alemanha como da Europa. Na frente das tarifas, da guerra comercial, por assim dizer, as coisas estiveram um pouco mais calmas. Ainda assim, na Europa, adiou-se a entrada em vigor das tarifas retaliatórias por 2 semanas, ao que os Estados Unidos responderam com o reiterar a implementação dessas mesmas tarifas no dia 2, sem exceções para qualquer país. Mas, de facto, os mercados o que estavam esta semana, essencialmente, a olhar foi para os muitos bancos centrais que reuniram e que decidiram sobre taxas de juros durante esta semana. O Banco Nacional Suíço cortou a sua taxa em 25 pontos para 0,25, exatamente como esperado pelos mercados. O franco suíço teve aqui, assim, algum recuo depois deste corte das taxas de juros. O banco sueco, o Riksbank, manteve a sua taxa inalterada e indicou que provavelmente terminou o ciclo de cortes de taxas de juros que tem vindo a percorrer neste último ano. O Banco do Japão manteve as taxas de juros inalteradas também, de alguma forma, como já esperado pelo mercado, em 0,5, com o seu governador a dar aqui assim alguma ideia de que poderemos ter proximamente a tal subida de taxa de juros que o mercado já vai estando à espera. No Banco de Inglaterra, sem surpresa, manteve a sua taxa de juros. Já a votação foi um pouco mais surpreendente, apenas com um membro votar para um novo corte de taxa de juros. O Banco de Inglaterra está, digamos, a um ritmo de um corte de taxa de juros por trimestre e parece assim continuar. Na África do Sul, o Banco Central da África do Sul manteve inalterada esta semana a sua taxa de juros, enquanto o Banco do Brasil subiu em 1% a sua taxa de juros de 13,25 para 14,25, dando aqui assim algum suporte ao próprio real brasileiro. Mas de facto os mercados estavam à espera era do que ia acontecer com a Reserva Federal, não por aquilo que em termos de decisão de taxa de juros, que aí não esperavam outra coisa do que aquilo que aconteceu, que foi manter no intervalo 4,25, 4,50, mas sim o que é que as suas projeções e as suas projeções futuras, tanto em termos de dados económicos como indicadores económicos, como de taxas de juros. De facto, Jerome Powell acabou por dizer que o Banco Central norte-americano continua sem pressa para alterar as suas taxas de juros. As projeções dos membros da FOMC foram no sentido de um pouco divididos e com a projetar crescimento económico mais baixo e a reverem as taxas de inflação em alta, isto quando os dot plot se mantiveram ao nível, pelo menos para este ano 2025, ao nível que tinham feito as projeções da última vez, em dezembro, em que apontam para dois cortes de taxa de juros durante todo este ano 2025, tal como na reunião de dezembro, né, com a taxa mediana a ficar nos 3,875, mas de facto aqui assim o sinal mais agressivo, mais hawkish por parte do Fed é a distribuição dos pontos, em que dos 19 votos, 8 apontam mais para menos cortes de taxa de juros, ou seja, 4 desses votos votaram apenas num corte de taxa de juros durante este ano e outros 4 em nenhum corte de taxa de juros. Isso transformou
esta projeção dos dot plot, estas projeções do FOMC, um pouco mais agressivas, um pouco mais hawkish do que aquilo que o mercado esperava. O mercado acionista não reagiu, ou reagiu de uma forma bastante positiva no próprio dia, no entanto sem ser entusiasta. Aliás, tivemos uma semana bastante mais calma do que tivemos na semana passada. Isso vê-se por aqui. O S&P 500 é a média do que aconteceu nos Estados Unidos e esta semana ganhou aqui à volta de 0,5. Na Europa também tivemos entre ganhos e perdas, com o Eurostoxx aqui a ganhar também marginalmente. Na Ásia tivemos os índices estiveram de facto mistos, com perdas nos índices chineses e ganhos nos outros índices, nomeadamente aqui o Nikkei no Japão, que ganhou nesta semana cerca de 1,6%. Cá por Portugal, o PSI também teve em linha com os seus pares na Europa, ganhou aqui assim também relativamente pouco, temos marginalmente ganhos marginais de cerca de 0,4%, isto com pressões da NOS, que perdeu esta semana cerca de 2%, e impulsionado por uma Mota-Engil, que ganhou quase 5% esta semana. No mercado cambial, o dólar voltou a recuperar alguma coisa. Vemos inclusive aqui o DXY, que chegou a fazer um mínimo abaixo dos 103 e terminou aqui a semana em torno, assim, ligeiramente abaixo dos 104, com alguma recuperação do dólar durante esta semana. Claro que o euro-dólar fez o efeito contrário, começou por fazer, digamos, nesta semana ainda um novo máximo deste ano, a negociar acima de 1,0950, mas terminou aqui já em torno de 1,08, ligeiramente acima de 1,08, enquanto o dólar-iene, ou o iene, continuou a negociar relativamente em perdas, em torno dos recentes níveis. Nesta semana, de novo, o destaque foi para a coroa norueguesa, que voltou a ganhar, a ser a divisa que mais ganhou esta semana, tendo ganho face ao euro mais de 1%, isto na véspera de uma reunião do seu Banco Central que vamos ter nesta semana. Também, e aqui pela negativa, e nos mercados emergentes, tivemos a lira turca, que registrou fortes perdas, terminou a semana a perder cerca de 2% face ao euro e face ao dólar também, à volta disso. No entanto, chegou a perder quase 10%, cerca de 10%, tanto face ao euro como face ao dólar, quando registrou máximos de face ao dólar quase a 40 liras por dólar e face ao euro acima dos 43 liras por euro, isto depois da prisão do mayor de Istambul, que é o principal, conhecido como o principal opositor, digamos, de Erdogan na Turquia, e deu esta reação aos mercados de fuga, digamos, dos mercados turcos. No mercado commodities, tivemos uma vez mais o ouro, que no meio de todas essas incertezas continua a fazer máximos. Fez esta semana um novo máximo acima dos 3.050 dólares por onça de ouro. Terminou a semana pela primeira vez acima dos 3.000 dólares por onça, e esta semana teve aqui assim um ganho de 0,7%. O petróleo voltou a recuperar esta semana. Temos aqui o Brent a ganhar um pouco mais de 2%, isto quando a OPEP revelou um plano de compensações de cotas cedidas anteriormente por vários dos seus membros e, portanto, que vão, digamos, levar a um corte na produção nos próximos meses, o que levou a uma reação do mercado em alta nos preços do petróleo. A semana que vai começar é uma semana onde os mercados vão estar a olhar essencialmente para a agenda económica, que vamos ter PMIs e inflação essencialmente, mas vamos também ter os tais eventos geopolíticos, isto numa semana que antecede a tal grande semana de tarifas que Donald Trump continua a apontar. Começamos esta semana logo com conversas entre os Estados Unidos e a Rússia, e os Estados Unidos e a Ucrânia,
conversas separadas, reuniões separadas, para tentar, uma vez mais, aproximar as partes e conseguir a tal paz duradoura, ou pelo menos um cessar-fogo durante, pelo menos temporário, pelo menos os tais 30 dias de cessar-fogo, que ainda não foram conseguidos. Isto poderá, se acontecer, poderá ser positivo de alguma forma para os mercados. É uma semana que antecede a tal entrada de 2 de Abril das tarifas globais recíprocas apontadas por Donald Trump. Provavelmente vamos a ter aqui assim algumas reações antes disso, uma tentativa talvez de negociação e o mercado vai estar exatamente a olhar para qualquer notícia que venha nesse sentido. Também vamos ter variadíssimos discursos de banqueiros centrais, tanto da Reserva Federal como do Banco Central Europeu. Da Reserva Federal talvez mais para, de alguma forma, irem justificar as suas projeções, e, por outro lado, no Banco Central Europeu continuam, como tem vindo a ser já nas últimas semanas, uma tentativa de dar alguma forward guidance ao mercado relativamente à próxima reunião de abril. Mas o mercado vai estar, de facto, bastante mais preocupado a olhar logo no primeiro dia da semana com os PMIs, portanto os dados de atividade económica privada, que o consenso aponta para uma ligeira melhoria, mas em torno dos recentes níveis, e para os dados da inflação a nível global, que vão ser conhecidos durante toda a semana, no entanto, com um especial ênfase no último dia da semana, onde vamos ter a medida preferida da inflação do Fed, o Core PCE Price Index, onde se espera uma subida mensal nos preços dos 0,3% e com a medida anual da inflação subir de 2,6% para 2,8%. Isto poderá continuar a manter, digamos, a Reserva Federal no sentido de continuar a ter o tal tempo para mexer nas suas taxas de juros, tal como Jerome Powell acabou de dizer nesta semana que passou relativamente à continuação do seu ciclo de cortes de taxas de juros. Por fim, o mercado vai ter ainda alguns bancos centrais, nomeadamente o Banco Central do México, onde deveremos ver um corte de taxas de juros de 0,5%, de 9,5% para 9%, onde na China a taxa de juros a um ano se deverá manter nos 2%, e principalmente o Norges Bank, que deverá manter então a sua taxa de juros nos 4,5%, apesar de a sua indicação anterior ter apontado para um possível corte, mas com a inflação a subir e o desemprego a continuar a cair, deverá manter aqui a sua taxa de juros nos 4,5%, pelo menos é esse o consenso de mercado neste momento, e mantendo então os tais ganhos da coroa norueguesa. Por hoje é tudo, desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e eu, por mim, para a semana cá estarei com mais Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!